Eu e o Renan vamos falar um pouco sobre o nosso código do Batalha Naval. Eu quero primeiro comentar um pouco sobre as bibliotecas que a gente importou e está utilizando, que foi o Random, para randomizar as jogadas do computador, o Time, para melhorar o feedback do usuário, e o ES também, para melhorar o feedback do usuário e limpar o console. E logo depois a gente definiu algumas variáveis globais para melhorar a leitura do código. A gente definiu a ASCII Code A, que é para guardar o código ASCII do A minúsculo e tratar e validar o input do usuário. A gente também definiu os valores que vão ser utilizados para checar o estado na posição da matriz e agir de acordo com o necessário. É, Sendo zero, o espaço vazio, que vai ser printado como uma aguinha na tabela, como um espaço de mar vazio. O 1, que é o espaço que vai ter um navio. O 2, um espaço que vai ter um navio destruído ou uma explosão. E o 3, um espaço que vai ser um ataque que foi errado, que não acertou o navio. Bom, aqui na função main, a gente só chama a nossa função clearConsole, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas ela basicamente vai limpar o console. A gente printa aqui uma artezinha que a gente fez, né, um títulozinho, e um olá, pressione Enter para continuar. Aqui só um comandinho pra gente aguardar esse input, né, de Enter. E a gente chama a função de rodar o jogo basicamente inteiro aqui, através dessa função. E a gente só retorna zero no final da main, que é quando o jogo for concluído. Aqui na função do modo simplificado, são criadas algumas variáveis, como a quantidade de navios que o player coloca no tabuleiro e também a largura e a altura. Logo depois, são criadas as matrizes de posições dos navios do player e em seguida do computador. Todas as tabelas são criadas pela função createTable, levando como argumento o tamanho e o caractere desejado para o preenchimento da tabela. Agora o Renan dará uma explicação mais profunda da função createTable. Essa função é responsável por criar as tabuleiros, né, as matrizes. Então a gente passa uma largura, uma altura e um preenchimento como parâmetro. Né, a gente cria uma lista vazia e para cada linha, né, conforme a quantidade de linhas que a gente determinou aqui, a gente cria uma nova lista. E para a quantidade de colunas, a gente só vai pegando essa nova linha e vai adicionando aquele preenchimento, né, até preencher toda a tabela que a gente quer, a matriz. Agora as tabelas que foram criadas vão ser usadas na função inputPlayerMoves e randomizedMoves para guardar as posições escolhidas pelo player e randomizadas pelo computador, respectivamente, para guardar as posições dos navios. E, para a explicação dessas funções, o Renan vai explicar. Bom, essa função ela é responsável por pegar os inputs do usuário, né, e colocar na tabela de posições, na tabuleiro de posições. E ela recebe como parâmetro a tabela, a quantidade de navios que tem, a largura e altura da tabela e o preenchimento, que vai ser uma daquelas constantes lá em cima, né? Nesse caso aqui, como vai ser o input das jogadas, vai ser o hasTable, né, que é o valor 1, se eu não me engano. Aqui a gente cria um vetor para armazenar, uma lista, na verdade, né, para armazenar todas essas posições que já foram tomadas, né, que a gente vai trabalhar aqui. A gente repete a quantidade de vezes de navios que tem, né, por exemplo, se for 5, a gente vai pegar 5 inputs, obviamente. E a cada um desses a gente vai limpar o console, vai printar a tabela, uma função que eu vou falar depois também, que a gente criou, né, que ela recebe aqui a tabela de posições, esse caractere que vai ser o caractere para as posições que estiverem vazias, e esse caractere que vai ser o caractere para as posições que estiverem preenchidas. O prompt vai ser esse aqui, então esse que vai ser o pedido, né, vai mostrar a quantidade de navios que falta. A gente pega as coordenadas através desse input table chords, que é uma outra função que a gente criou que eu vou explicar depois, que ela retorna uma lista, a gente passa o prompt como parâmetro, e a partir dessas coordenadas a gente chama essa função, table chords to indexes, a gente guarda isso numa variável e passa para ela como parâmetro as coordenadas, e ela vai retornar uma lista, né, um vetor, com as coordenadas, com os índices conforme aquelas coordenadas que foram passadas antes. E aqui a gente faz uma verificação, né? Então, a gente continua repetindo enquanto a coordenada for tomada. Então, se a coordenada já estiver tomada, a gente pega de novo. Se a coordenada estiver fora de alcance, né, maior do que as dimensões, a gente continua pedindo. E por último, aqui, as duas verificações que a gente precisa fazer são essas. Então, a gente só considera como aceita e guarda essa posição se forem tomadas. Na hora que depois, quando depois tiver todas as coordenadas pegadas, a gente vai pegar e mudar lá dentro da tabela de posições o status, né? Que é essa tabela aqui é responsável pelo estado do jogo, não realmente pela exibição. E por último aqui a gente só limpa o console no final. Nessa função randomize moves aqui, a gente criou para o computador, né? A gente passa a tabela do computador, a quantidade de navios, a largura e a altura da tabela e o preenchimento, né? Então o que ela faz é basicamente aleatorizar as jogadas, né? Ela guarda aqui também num vetor quais são as coordenadas que foram tomadas já. Ela repete aqui a quantidade de vezes que tiver de navios e ela randomiza aqui, né? As coordenadas, né? Cria um array aqui com as coordenadas. Basicamente é de 0 a largura, a altura da tabela menos 1. A altura, na verdade, representa a quantidade de linhas, né? Com o primeiro parâmetro representa a linha. E aqui é a mesma coisa, só que o contrário, né? Aqui é de 0 a largura da tabela menos 1, que representa a quantidade de colunas, né? Aqui a gente repete enquanto essa posição já estiver na tabela, né? Então, se estiver lá dentro, a gente vai desconsiderar ela e continuar gerando outras. Por último aqui, quando for válido, a gente guarda elas, pega o x e o y dessas coordenadas e insere na tabela de posição aquele status de preenchimento. Voltando. Para um melhor feedback para o usuário, são declaradas as variáveis Player Remaining Ships e Computer Remaining Ships, que vão armazenar a quantidade atual de navios ainda não destruídos de cada. Isso servir para se checar se o jogo já deveria acabar ou não. Uma flag chamada hasWinner para saber se existe um ganhador e se o jogo deve terminar. E uma variável
para guardar o nome, computer ou player do ganhador, e será dada no final do programa para printar a mensagem correta, dependendo do nome da variável. Aqui começa o loop principal do programa. E aqui temos prints para o feedback do usuário e que mostram o tabuleiro do computador, com apenas as posições do ataque do player, com o ataque sendo o correto ou não. E a tabela do player, com a posição dos próprios navios e dos ataques do computador, também correto ou não. E com a função print table, que desenha os tabuleiros corretamente. E o Renan vai explicar melhor também. Porque a função print table, né, que ela recebe como parâmetro uma matriz, um caractere vazio, um caractere de preenchimento que tem aqui padrão nada, mesma coisa aqui, um para destruído e um para quando você errar a posição de ataque. Aqui a gente usou uma técnica para printar os indicadores do topo, né, de A a Z, ou enfim, o número de colunas que a gente tiver. Mas basicamente a gente vai pegar a partir do código ASCII da letra A até o código da última letra, que vai ser esse código mais a largura da matriz. A gente só vai printar aqui um caractere, né? A partir desse número, a gente printa o caractere e no final a gente printa um espaçamento aqui para deixar tudo bonitinho. E no final a gente só pula uma linha. E aqui para cada linha, né, da matriz, a gente numerou aqui para ter acesso ao índice também, a gente vai imprimir os indicadores, né? Aqui a gente simplesmente está verificando se for um número de menos de 2 dígitos, a gente deixa um espacinho no começo, se não a gente só tira aquele espacinho, é só para deixar mais formatado mesmo. Aqui a gente printa o tabuleiro, então a gente pega ali para cada número e verifica o valor dele e printa o respectivo caractere, né, se for qualquer um desses daqui. Por último, a gente só dá uns espaçamentos aqui. A gente tem a variável playAttackCords para guardar o input da coordenada de ataque do usuário, e a playAttackIndexes, que guarda a coordenada traduzida com a função de tableCordsToIndexes, que o Renan também vai explicar o processo. A gente também tem a função inputTable, né, que ela recebe um prompt como parâmetro, que é a mensagem, mas basicamente ela vai pegar aquelas coordenadas que o usuário vai jogar, vai tirar os espaços, todos os espaços, né, vai cortar a partir daquela vírgula e vai deixar tudo para minúsculo. Aqui nesse while true a gente faz umas verificações para sanitizar esse input, né? Então, se tiver menos de 2 parâmetros, já é inválido, ele pede de novo. Se for caracteres inválidos, né? Se não for uma letra ou um número, ele também não aceita. Aqui, se a gente tiver 2 caracteres, por exemplo, AA,1, ele já não aceita, né? Porque daí a gente precisaria sanitizar isso de novo. Se não, é uma coordenada válida, a gente sai do looping e retorna essas coordenadas. A função tableCordsToIndexes recebe a coordenada dessa função aqui e traduz isso para um formato de letra número, do formato de letra número para os índices de uma matriz, né? Então, o x vai ser basicamente o inteiro naquela coordenada no número -1, né? Porque sempre é -1. E o y vai ser o valor numérico daquela letra que a gente tem na primeira posição, menos o valor numérico do ASCII A, né? Por exemplo, se for o A tem o valor 97, a gente subtrai 97, a gente vai ter o valor 0 e assim por diante vai funcionar, para pegar os índices da matriz. E por último, a gente só retorna esses índices dentro de uma lista. Depois disso, entramos em um loop de processamento dessas coordenadas. E caso ela seja inválida, por estar fora da tabela ou a posição já estiver ocupada, o player vai receber feedback e será pedida uma nova posição para ser jogado. E caso tudo esteja certo, o loop acaba, indo para uma checagem para caso o player tenha ou não acertado o navio inimigo. Caso sim, muda o valor na posição atacada da matriz inimiga para 2, um navio destruído, e subtrai a variável Computer Remaining Ships para a futura checagem. E caso tenha errado, muda o valor para 3, um ataque em uma posição vazia. E assim que os dados forem processados, vai ser feita a primeira de 2 checagens na quantia de navios restantes. Dessa vez a do computador, para saber se todos os navios dele foram destruídos e se o jogo devia acabar. São feitas 2 checagens para que o jogo não tenha empates. Começando assim a jogada do computador, com feedback para o usuário, usando a função sleep da biblioteca time. Em seguida, randomizando o ataque do computador e verificando caso a posição já tenha sido atacada. Depois fazendo as mesmas checagens para saber se o navio, dessa vez do player, foi acertado ou não, também fazendo as ações de acordo. E agora, com a segunda checagem para saber se o computador destruiu todos os navios do player, e se sim, definir ele como ganhador e sair do loop. Então, para finalizar, a tela vai ser limpa no fim do loop, com a função do Clear Console, que o Renan vai entrar mais em detalhes sobre. Essa aqui é uma função bem simplesinha, né, que cria uma compatibilidade entre Windows e Linux, né, que ela só executa um comando aqui no terminal, que é cls se for para Windows, NT é o kernel Windows, né, e se não, clear, que é para os outros tipos de kernel, como Mac e Linux. Em caso que haja um ganhador, o console vai ser limpo de novo e continuar com a função. Sendo assim, as 2 tabelas de posição são alteradas para que os navios, mesmo que não destruídos e não descobertos, sejam mostrados para o player. No fim,
mostrando as duas tabelas como feito antes e printando a mensagem adequada com base em quem ganhou.